colegas dentistas, você que está aí no finalzinho da sua jornada acadêmica e você que já concluiu a faculdade, está iniciando aí a sua carreira, seja bem-vindo à live. Estamos em plena maratona do diagnóstico assertivo, um corre-corre por aqui, mas eu não poderia deixar de compartilhar, estar aqui com vocês sobre essa live de hoje, porque se é segunda-feira é dia de live aqui no perfil do Dentista Confiante, hein? Ó, estamos em plena maratona do diagnóstico assertivo, a aula 1 já foi liberada, então se você ainda não acessou a nossa aula, corre lá no link da nossa bio, faça a sua inscrição. E se você já está dentro da maratona, já foi liberado pelo seu e-mail, pelo WhatsApp, o link para você acessar a nossa primeira aula, que dentro dela eu estou ensinando os primeiros passos para você obter diagnósticos assertivos, segurança nos procedimentos já nos próximos atendimentos, hein? Bora lá, gente! A maratona é um evento 100% gratuito, 100% online e a primeira aula já está lá disponível, tá bom? Link na bio ou acesse o seu WhatsApp ou e-mail, que o link também já está disponível por lá. Ei, Rosa, seja bem-vinda à nossa live. Ei, Gimoli, seja bem-vinda também nessa maratona. Tem um caso clínico muito interessante que está gerando várias dúvidas, várias perguntas, que é sobre esse caso clínico. O paciente que chegou no consultório relatando queixa na articulação, desconforto, né? Muitos estalos. E após o exame clínico, a gente constatou esse desgaste aí, Adriana, mas a queixa principal dele não era DTM. E essa erosão, tá tudo explicadinho lá, que esse é um caso clínico muito interessante que a gente disponibilizou na nossa maratona do diagnóstico assertivo. E hoje, nessa live, nós vamos conversar sobre um exame complementar, que como aqui a gente está em busca de diagnósticos assertivos, o teste de vitalidade pulpar nos auxilia, ele é muito importante para definir casos clínicos em várias situações. Então, bora lá, colegas dentistas, hoje vamos conversar então sobre o teste de vitalidade pulpar e, em especial, o teste de vitalidade pulpar ao frio, porque a gente sabemos que existem várias formas de a gente testar a vitalidade pulpar, a sensibilidade pulpar, a palpação é uma delas, a percussão horizontal e vertical também pode ser utilizado como teste de sensibilidade, teste de vitalidade, mas nessa live de hoje nós vamos conversar sobre o teste de vitalidade pulpar, mas ao frio. Oi, Aitala, seja bem-vinda, Aitala Pimental, doutora Kátia Regina, sejam bem-vindos à nossa live. E me conta aí, gente, quem já utiliza o teste de vitalidade pulpar ao frio no seu dia a dia clínico? Quem sabe tem um manejo, domínio, sabe interpretar o resultado desse teste? Bora lá, hoje nós vamos contar aqui o passo a passo, ó, desse mágico aqui. Pode ser o Endoice, VitaTest, enfim, gente, não importa, o importante é que seja esse spray congelante aqui, ó, a menos 50 graus, que vai nos ajudar e muito no fechamento de diagnóstico, tá bom? Bora lá para o nosso caso clínico. Compartilhar com vocês, como vocês sabem, aqui no Dentista Confiante, a forma mais didática que eu encontrei de passar, né, contribuir com vocês no dia a dia clínico, de transferir para vocês habilidades, conhecimentos, experiências longo desses 31 anos aí de faculdade, foi através de casos clínicos. Então eu trago para vocês nesse perfil e de toda a metodologia do Dentista Confiante, ou seja, qual é o caminho de obter diagnósticos assertivos e
eu acredito que através de casos clínicos seja a forma mais próxima que eu encontrei de exemplificar, de chegar até vocês o conhecimento, porque aqui é mão na massa, é a vivência clínica do nosso dia a dia, tá bom? Então bora lá, um caso clínico específico onde a gente utilizou aí o nosso teste de sensibilidade pulpar ao frio para a gente fechar um diagnóstico, tá bom? Olha, vou relatar um caso clínico de um paciente que numa viagem a passeio, ele sofreu um acidente e teve trauma na região dos dentes anteriores. E no trauma, naquele momento, houve um sangramento na gengiva, mas ele sentiu dormência nos dentes, foi a sensação imediata que ele sentiu, mas depois ele foi hospitalizado, outras coisas também aconteceram, mas ele não achou relevante o que tinha acontecido na boca dele. Até que ele começou a perceber um desconforto nessa região anterior. Às vezes ele ia beber uma água gelada e ele sentia uma coisa diferente nessa região e veio aqui ao consultório em busca de uma avaliação. O que será que está acontecendo, tá? E como vocês sabem, na nossa metodologia, a gente tem o pilar do acolhimento, né? Então, a gente escutou todo esse relato que eu passei aqui para vocês e o paciente preocupado, a dor que ele sentia era essa. Ele sabia que tinha alguma coisa nessa região que estava incomodando, mas o meu paciente não conseguia pontuar exatamente qual dente ele estava sentindo desconforto, tá bom? E aí nós fomos então para o nosso próximo passo, né? A nossa avaliação clínica, e os dentes não apresentavam nenhuma alteração, nenhuma mobilidade. O que eu observei foi que na região do dente 11, o dente apresentava-se mais escurecido. E aí eu perguntei ao paciente se aquele dente sempre foi mais escurecido. E ele disse, não, Adriana, eu tenho observado mesmo, esse dente está mais escurecido. E aí, gente, a gente resolveu fazer, dentro de um exame complementar, um raio-x periapical. E eu vou compartilhar com vocês agora o raio-x periapical desse paciente, tá joia? Oi, Dani, seja bem-vinda. Ei, Rafa, bem-vinda à nossa live. A Rafa tá com a gente na nossa maratona do diagnóstico assertivo. Gente, os casos clínicos estão incríveis. Ei, Brino, ei, Ana, sejam todos muito bem-vindos aí. E aí, nesse caso clínico, quando a gente fez o raio-x periapical do paciente, deixa eu me colocar mais um pouquinho para cá, pessoal. Então, quando eu realizei o raio-x periapical desse paciente, a gente observou, que a gente já tinha visto clinicamente, né, que ele tinha várias restaurações bem próximas ao canal, mas o paciente não estava sentindo nenhum desconforto. E vocês podem observar que principalmente aí na região do dente 21 dele, a gente vê aí um espessamento do ligamento periodontal no terço médio, mas na região nem do 12, nem do 11, nem do 21 e nem do 22, a gente percebe nenhuma lesão periapical. Mas o dente 21, com esse espessamento, já gerou mais uma indicação, uma surpresa que algo poderia estar acontecendo no dente 21. Então, a gente continuou a fazer as outras análises, né? Dentro da metodologia, seguindo o protocolo que a gente já conversa aqui. Então, fizemos percussão horizontal e na percussão vertical, o meu paciente sentia desconforto, principalmente no dente 21. Mas lembrando, colegas dentistas, que esse paciente havia sofrido há 3 meses atrás um acidente com trauma dental nessa região. Então a gente ficou, qual será o dente que está causando essa sensibilidade?
E aí nós decidimos então a realizar o protocolo do teste de vitalidade, o teste de sensibilidade pulpar ao frio, que é um teste muito tranquilo de ser aplicado. Ele não exige muitos materiais dentro do consultório. Nós vamos conversar também o que a gente precisa ter dentro do consultório para realizar esse teste de vitalidade. E aí a gente vai pontuar, tentar ali, através do teste de vitalidade, fechar o nosso diagnóstico e descobrir qual é o dente que está causando desconforto ao meu paciente. Pelo exame clínico, pelo teste de percussão, a minha suspeita já foi o dente 21. Pelo raio-x periapical, novamente uma suspeita no dente 21 por ele apresentar essa alteração no terço médio aí, tá bom? Principalmente alteração na distal. Por quê, gente? Porque essa alteração na mesial pode ser representativo do meu forame incisivo, meu forame palatino aí, tá bom? E aí a gente vai realizar o teste de vitalidade. Esse teste de vitalidade pulpar, gente, quem realiza teste de vitalidade pulpar aí, quem conhece a técnica, quem quer aprender aí o passo a passo da técnica do teste de vitalidade pulpar aí? Ei, Joyce, seja bem-vinda. Ei, Carol. Ei, Lorene, tudo bem? Ei, Geise. A Geise sempre presente aqui também no nosso perfil, na nossa live, na nossa maratona, né, Geise? Quem aí, gente? Quem conhece? Quem quer aí entender um pouquinho mais sobre o teste de vitalidade? Acena aí, gente. Boa noite, hein, Joyce? Boa noite para você também. O teste de vitalidade, ele é utilizado em algumas situações específicas, mas ele vai ser fundamental quando a gente quer descobrir principalmente se há necrose pulpar. A maior indicação dele é para a gente ver se o dente está ou não em necrose. Ou quando a gente precisa, como esse caso clínico, fazer o diagnóstico diferencial dessa região anterior, qual dente que está causando desconforto, qual dente que pode estar em necrose pulpar que radiograficamente ainda não apresenta uma lesão periapical, tá bom? Então o teste de vitalidade pulpar ao frio, ele tem essas indicações. Quando você precisa fazer um diagnóstico diferencial, pontuar qual dente está despertando a sensibilidade no paciente, ou quando você observa que aquele dente tem uma cárie profunda e o paciente não tem dor espontânea, né? Você joga o ar, ele não tem sensibilidade, mas você quer saber se esse dente tem alguma vitalidade, né? Se a polpa ainda está viva. Então você utiliza esse teste, é muito tranquilo de realizar e nós vamos ver aqui o passo a passo dele, tá joia? Vou compartilhar aqui com vocês, ó. Quando a gente vai realizar o teste de vitalidade, gente, é muito importante a gente entender sobre o limiar de dor do meu paciente. E a dor é algo que é difícil da gente medir, né? Então existe essa escala que a gente chama escala visual de dor. E eu aconselho você, colega dentista, você recém-formado, todo mundo que tenha essa escala de dor, que apresente essa escala de dor ou até pergunte ao seu paciente, né? De 0 a 10, quanto que é essa dor? Por quê? Para quando você, por exemplo, você ter uma sensibilidade que a dor do seu paciente está mais grave, mais extrema, ou para você perceber que a dor está branda.
Uma outra forma também é você acolhe o seu paciente, faz ali um atendimento imediato e aí ele retorna na segunda consulta e você pontua essa escala de dor novamente. Então ele vem numa consulta inicial e falou: nossa, doutora, tá doendo demais, assim, tá 8. Você faz o procedimento necessário, o paciente liga, no outro dia você liga para ele: olha, João, tá confortável? Tá sentindo dor? Como que tá aí? E o João fala assim: não, doutora, tá bem melhor. Aí você pergunta: na nossa escala aí de 0 a 10, João, quanto que tá? Não, doutora, tá 2, tá 1. Então você consegue pontuar que o seu paciente está melhorando, tá? Que ele tá com uma sensibilidade menor. E uma das coisas do teste de vitalidade, quando a gente vai aplicar, é que ele não exige muitos materiais nossos da clínica, tá? O que você vai ter que ter diferente é realmente o nosso... Aqui eu utilizo o Endo Ice, mas existe vários outros, mas é o nosso spray aqui, o spray a menos 50 graus. Existe uma técnica, eu vou colocar um videozinho. Mas o que você precisa ter no consultório é muito básico pra gente, né? Eu preciso ter o próprio Endo Ice, né? Uma pinça, um rolete de algodão para eu fazer um isolamento relativo e bolinhas de algodão. Então são materiais do dia a dia do nosso consultório e o que vai faltar mesmo é mesmo o produto, o Endo Ice, para a gente fazer aí o nosso teste de vitalidade pulpar. Eu vou compartilhar com vocês aqui um vídeo de um paciente onde eu mostro o passo a passo de se fazer o exame, tá? Mas antes de mostrar o vídeo, eu vou relatar um pouco para que vocês consigam entender melhor esse procedimento. É muito importante quando a gente for fazer o teste de vitalidade que a gente oriente o nosso paciente de tudo que vai acontecer. Porque o teste de vitalidade é um teste que eu chamo de interpretativo. Você precisa das respostas do seu paciente para que você consiga diagnosticar, fazer a leitura do teste. Então é importante que antes de você aplicar o teste de vitalidade pulpar, você oriente o seu paciente o que você precisa avaliar nesse teste e qual que vai ser o passo a passo. Então você vai explicar da seguinte forma para o seu paciente. Você vai virar para ele e falar assim: olha, João, eu vou fazer um teste no seu dente agora. Eu vou colocar uma bolinha de algodão bem gelada, congelada praticamente. Caso você sinta algum desconforto, se doer, você vai levantar a mão. Se levantou a mão, você vai ver que imediatamente eu vou tirar o algodão gelado do seu dente. Caso você não sinta nada, João, você vai permanecer com a mão aqui, em cima do seu colo mesmo. Então, sentiu dor, o paciente levanta a mão. Não sentiu dor, ele mantém a mão. Essa é a primeira orientação que você vai passar ao seu paciente. Segunda orientação: João, caso você sinta dor, você vai levantar, você vai ver que eu vou tirar imediatamente, tá, João? O algodão, mas você vai levantar a mão e à medida que a dor for desaparecendo, você retorna com a mão para o seu colo. Se a dor, eu tirei, a dor passou imediatamente, você coloca imediatamente. Se a dor for passando devagarzinho, você vai descendo até que a dor desapareça. Então, é muito importante você passar essas orientações ao seu paciente antes de fazer a leitura, para que você consiga interpretar o teste de vitalidade pulpar, principalmente esse teste ao frio, tá bom? Vamos ver um pouquinho esse teste e aí daqui a pouquinho a gente volta para a gente conversar sobre a interpretação. Vamos ver se o vídeo vai rodar direitinho aqui, hein, pessoal?
Então vocês vão perceber, olha, eu coloco o Endo Ice, congelo o algodãozinho, coloco no dente, tá? Do terço médio ao cervical, porque nessa região a gente sabe que a camada de dentina e esmalte é mais fininha, então a gente estaria mais próximo da polpa. Então, do terço médio para a região cervical, é a região onde a gente vai colocar a nossa bolinha de algodão. A gente vai permanecer com essa bolinha de algodão em torno de 5 segundos, tá? A gente vai, se o paciente levantar a mão, a gente vai remover imediatamente. Se não, a gente vai contar os 5 segundos, que é o tempo que tem dessa sensação gelada chegar até a polpa. E vocês vão observar que nesse caso clínico desse paciente, a gente coloca e ele não demonstra nenhuma sensibilidade. E como eu comentei com vocês no relato inicial, o dente 21 deles apresentava ligeiramente escurecido. Então, olha, é um teste muito tranquilo da gente aplicar. O paciente, olha, não demonstra nenhum desconforto, nenhuma sensibilidade, nenhuma alteração. Então, aí eu já começo a perceber que aqueles sinais que eu obtive na anamnese, né, dele relato de que a região anterior tinha alguma alteração. No exame clínico, a percussão vertical, meu paciente também sentiu um desconforto nesse dente 21. O raio-x periapical não mostrava nenhuma lesão apical, mas a lateralidade, um espessamento do ligamento periodontal. Mas aí vocês devem estar perguntando, mas Adriana, só o fato de eu fazer nesse dente e ele não me responder, já fecha o meu diagnóstico que esse dente está em necrose pulpar? E eu digo a vocês que é uma grande suspeita, mas a gente precisa ter uma confirmação. Qual será a nossa confirmação? Então, vocês observaram que eu utilizei no dente suspeito, aquele que eu acho que está com problema, e o meu paciente não relatou nenhuma sensibilidade. Não sentiu nada, a mãozinha dele ficou quietinha aqui. Mas, para eu ter certeza, porque olha, a gente não falou de limiar de dor, limiar de sensibilidade. Pode ser que esse paciente, ele tolera mais a dor. Então, para eu fazer um teste comprobatório que a gente fala, a gente faz o mesmo teste no dente vizinho, no similar do dente vizinho. E foi exatamente o que a gente fez. A gente pontuou, preparou novamente o Endo Ice e fizemos o teste. E vocês vão que imediatamente a língua do meu paciente, ele já dá um puxandinho, eu tirei rapidinho. Por quê? Qual foi o combinado com o meu paciente? Olha, eu vou colocar o algodão geladinho, se você sentir, você levanta a mão imediatamente. E aí, quando eu coloco, imediatamente ele já me dá um sinal, eu tiro o algodão e imediatamente também ele já abaixa a mão, relatando que o desconforto já havia passado. Então, essa avaliação afirma mais ainda, fortalece ainda mais que o problema da região anterior pode estar sim relacionado ao 21, né? Mas, gente, como eu sou mineirinha, né? Fala que mineirinha é desconfiado, a gente faz mais um teste. A gente vai lá, então, e confere como que tá a sensibilidade no outro dente. A gente vê, vamos ver como é que tá esse 22? E novamente o paciente relata sensibilidade, desconforto.
então também no 22, tá? Então é importante a gente ver, ó, que o algodãozinho congelado a gente utiliza lá do terço médio para cervical, que a gente sabe aí que a superfície é menor. Então a gente vai congelar mais rápido a polpa. O paciente deu um sinalzinho, tirou, tá feito aí o teste de vitalidade pulpar ao frio. Quem gostou aí, gente? Viu a tranquilidade de utilizar o teste? Alguém tinha dúvidas como utilizar esse teste? Me conta aí, gente. Ou vocês usam com tranquilidade? Me conta aí. Oi, Etala, Karina. Gente, sejam todos bem-vindos. Ó, nós estamos em plena maratona do diagnóstico assertivo. Ei, Graziele, ei, Andréia, sejam todos bem-vindos. Ana Paula, oi, Tony, seja bem-vindos. Marco Antônio Toledo, ei, Marco Antônio, seja muito bem-vindo à nossa live. Amanda, nós estamos em plena maratona do diagnóstico assertivo e se você ainda não assistiu a primeira aula que está disponível, tá bom? Vai lá no link da nossa bio, faça a sua inscrição na maratona que vai ser disponibilizado por e-mail ou pelo grupo de WhatsApp o link da nossa maratona do diagnóstico assertivo que já está acontecendo, hein, gente? Nós estamos aí nesses 3 dias, né? A primeira aula já foi liberada, mas eu não poderia deixar de estar aqui nessa noite. Nós estamos com um caso clínico, gente, incrível. Até disponibilizei para o pessoal que está lá no grupo do WhatsApp um artigo que saiu sobre esse caso clínico, né? Falando sobre isso, a perimólise. Vou até compartilhar aqui para vocês, para quem ainda não teve a oportunidade de assistir a aula, ó, é esse caso clínico, esse é um dos casos clínicos que a gente está desenvolvendo lá na nossa primeira aula da maratona do diagnóstico assertivo. O paciente que chegou com um relato de DTM, hein, gente? A queixa principal que o paciente chegou no consultório foi dor na articulação e olha só o que aconteceu aí, hein, gente? Na verdade, o paciente estava com essa erosão nos dentes e lá, os curiosos aí, corre lá, assiste a nossa aula aí. Nós estamos em plena maratona aí do diagnóstico assertivo, um evento 100% online, 100% gratuito, onde eu ensino você, colega dentista recém-formado, você que está aí no finalzinho da sua jornada acadêmica, a obter diagnósticos assertivos e segurança nos procedimentos já nos próximos atendimentos, hein? O Tony deixou aí, ó, o link da nossa inscrição, tá bom? O Marco Antônio tá falando aí, né, o teste de vitalidade positivo ou negativo. Nós vamos conversar um pouquinho também sobre isso. O Jolie, muito obrigada pela sua mensagem de hoje. Jolie compartilhando aí com a gente, ó, um caso belíssimo que abriu muito a mente. A ideia é essa, tá bom? É diagnósticos assertivos, a gente abrir a mente para, através de perguntas estratégicas, a gente chegar a um diagnóstico usando todos os conhecimentos que você que está aí no finalzinho da sua jornada acadêmica, você que já formou, é possível a gente organizar nossas caixinhas de conhecimento. Jolie, muito obrigada, tá bom? Foi muito incentivadora a sua mensagem de hoje. A Rosa, a Mari, sejam todos bem-vindos aí à nossa live, mas bora lá voltar aqui para o nosso teste de vitalidade pulpar aqui, usando aí, então é um teste, gente, muito tranquilo de ser aplicado, tá? Então a gente fechou aí descobrimos, aliás, né, o nosso dente que estava causando aí o desconforto no nosso paciente, o dente 21 do paciente apresentando uma necrose pulpar, tá? Necessidade de acesso aos canais, tratamento de canal desse dente 21 aí, tá bom? Gente, alguma dúvida como interpretar um teste de vitalidade? Vocês conseguiram interpretar aí os sinais clínicos? O teste de vitalidade, gente, é um teste que precisa de muita sintonia entre o profissional, o dentista e o paciente.
é importante que o paciente entenda quais as informações que ele precisa passar, tá? De sensibilidade. É muito importante que o dentista tranquilize o paciente em relação à execução desse teste. Por isso que o teste de vitalidade não é um teste aplicado na odontopediatria, nas crianças. Porque as crianças, elas têm dificuldade em passar a mensagem do que ela está sentindo. E só de colocar um geladinho algodão, geladíssimo, né, no dente, a criança pode já sentir muito desconforto, tá bom? Então, por isso que o teste de vitalidade, ele não é utilizado nos dentinhos de leite, ele não é utilizado em crianças, porque ele precisa ter a comunicação bem alinhada entre o paciente e o dentista para a gente conseguir fazer a interpretação do teste de vitalidade pulpar, principalmente o teste de sensibilidade pulpar ao frio, tá bom? O Jolie tá perguntando aqui, gente, ó, caso exista vitalidade no terço apical da raiz, o paciente pode sentir algo no teste do EndoEyes? Jolie, excelente pergunta. Lembra que lá no início eu pedi para vocês pontuarem a velocidade que o paciente retorna a mãozinha aqui? Porque 3 coisas precisam ser avaliadas. Ó, primeiro, se você colocou na região cervical, contou 5 segundos, o paciente não deu nenhum sinal, indicação de necrose pulpar. Esse é um ponto. Por que eu falo indicação? Porque você pode estar falando também de um dente que apresenta canais calcificados. Nós já vimos também em algumas aulas por aqui. E o paciente que apresenta canal calcificado, no teste de vitalidade, ele também vai dar negativo. Ou seja, o paciente pode não apresentar nenhuma sensibilidade, tá bom? A mesma situação em que o Jolie está comentando. O dente pode estar em necrose, mas quando você coloca o teste de vitalidade, o paciente levanta a mão, mas você tira o estímulo e ele vai abaixando a mão de forma devagarzinho, porque ele tem uma pequena sensibilidade. O normal, gente, teste de vitalidade positivo é a reação que vocês viram nos outros 2 dentes. Olha, eu vou retornar aqui para vocês verem, ó. A gente coloca, pena que essa imagem não filmou a mãozinha do paciente, né? Mas pela língua dele, ó, vocês logo veem, ele logo tenta dar outro sinal. Imediatamente ele já tira, ele já sente, a gente tira, imediatamente a sensibilidade já vai embora também, tá joia? Então, Jolie, respondendo com mais clareza a sua pergunta, né? Caso exista vitalidade no terço apical, o paciente pode sentir algo? Sim. E aí, Jolie, a gente vai ter que usar outros exames para gente certificar essa necrose pulpar e certificar que é esse dente que está com problema, tá bom? Mas existe sim essa situação. Ei, Kívia, seja bem-vinda à nossa live. Hoje a gente está falando, Kívia, do teste de vitalidade pulpar e como ele pode nos ajudar no fechamento de diagnósticos. Nesse caso clínico específico, o paciente, fechamos o diagnóstico, né? Fizemos aí o acesso aos canais, necrose, ausência total, canal vazio, tá bom? E aí a endodontista especialista da clínica realizou aí o tratamento de canal desse dente, tá bom? Ó, e falando em acesso aos canais, vou dar um spoiler aqui, hein, Jolie? Você que tá acompanhando aí a nossa maratona, a Geice e várias outras que eu vi aqui, a Rafa, ó, nessa próxima aula que será liberado na quarta-feira, nós vamos ter um caso clínico do início ao fim e nós vamos estar falando sobre o acesso de canal de dente anterior também, um spoilerzinho da nossa próxima aula aí, que é muito importante a gente saber exatamente o ponto de acesso da nossa endo.
Eu vejo muita preocupação nos colegas dentistas, muita dúvida, muita insegurança no momento de acolher uma urgência. Já sabe, olha, é esse dente, eu preciso drenar esse dente, mas ficam inseguros na hora de fazer essa drenagem. Será que eu tô com o acesso certo? Será que eu não corro risco de perfurar a lateral do dente? Será que eu não corro risco de perfurar o assoalho da câmara pulpar? E esse caso clínico que nós vamos desenvolver na nossa maratona de quarta-feira vai ser do início ao fim, inclusive relatando o acesso aos canais aí para casos de acolhimento de urgência, como é o caso clínico que vai ser definido lá na região anterior, tá? Qual as técnicas de acesso dos canais, que é muito importante, porque acolher urgência e aliviar a dor do meu paciente naquela mesma consulta, gente, aí eu falo, é obrigação do dentista. Nada de passar remedinho para a dor parar com o remédio. A gente precisa aliviar a dor imediata do nosso paciente, combinado? A Jolie tá falando que bacana, isso é perfeito, acesso coronário é primordial. O medo de perfuração é terrível, eu sei, Jolie, eu sei, porque eu já tive onde você está, já tive onde estão os colegas e o receio de perfurar, né, o assoalho da câmara pulpar, de fazer uma perfuração lateral, de não acessar é grande. Lá nessa aula a gente vai ver todos esses detalhes, tá joia? Então bora lá pro fechamento da nossa live de hoje. Deixa aqui confirmada a nossa maratona, as inscrições ainda estão abertas, o link está lá na bio, tá bom? E se você tá aí assistindo a nossa live sobre o teste de vitalidade pulpar, está em busca de diagnósticos assertivos e segurança nos procedimentos, já nos próximos atendimentos, bora lá, faça a sua inscrição no nosso evento, a Maratona do Diagnóstico Assertivo, 100% gratuito, 100% online, feito para ajudar vocês no dia a dia clínico, tá, gente? Porque a gente trabalha aqui com coisas que acontecem no nosso dia a dia clínico, tá? Com a necessidade do teste de vitalidade pulpar, que é o que a gente está vendo aqui hoje, tá bom? Então vamos finalizar a nossa live. Gente, alguma dúvida ainda sobre o teste de vitalidade pulpar? Como fazer a leitura? Tudo tranquilo aí, gente? Podemos fazer o fechamento da nossa live? Bora lá, hein? Tudo tranquilo, ó. Então, fazendo o fechamento da live, o teste de vitalidade pulpar, ele é indicado para a gente observar se a sensibilidade, se a sensação nervosa ainda naquele dente, ou seja, se o dente apresenta vida. Para isso, a gente utiliza o teste de sensibilidade ao frio. Ele é muito tranquilo de ser realizado, pois tudo que você precisa é pinça, rolete de algodão, uma bolinha de algodão e o nosso gel, o nosso spray gelado a menos 50 graus para fazer esse teste, tá bom? O teste deve ser realizado da seguinte forma, aplicando o nosso spray, o nosso geladinho na região cervical, terço médio para cervical da coroa do dente. Caso o paciente não pontue, não dê nenhum sinal nos 5 segundos de aplicação, é um indicador de necrose pulpar desse dente, tá bom? Caso o paciente demonstre alguma sensibilidade, como vocês podem ver nesse vídeo, imediatamente a gente tira o algodãozinho gelado e a dor desaparece do paciente, tá bom? O mais importante é que ao realizar o teste de vitalidade, você precisa orientar o seu paciente tudo o que vai acontecer e quais as respostas que você precisa dele. Porque, como eu falei, para você ter obtenção dados resolutivos no teste de vitalidade pulpar, o paciente precisa estar bem informado, bem conectado, para que as respostas que ele te dê ajude no diagnóstico assertivo, hein? Bora lá, gente! Vocês já devem ter percebido
que eu sou apaixonada por diagnósticos assertivos, né, gente? É o nosso dia a dia e a metodologia do Dentista Confiante está aí para ensinar vocês esse passo a passo, pois existe um passo a passo, existe uma metodologia, existem perguntas estratégicas que saem da sua dúvida a um diagnóstico assertivo, tá bom? Ó, novamente queria agradecer a presença de todos. Eu sei que muitos que estão aqui participando dessa live estão conosco lá na nossa maratona do diagnóstico assertivo, tá? Agradecer a todos que, além de estar na maratona do diagnóstico assertivo, também participaram da nossa pesquisa, que isso nos deu vários caminhos para que a gente colocasse na nossa maratona casos clínicos que atendem mesmo às necessidades do dia clínico de vocês, tá bom? Assim como aqui na nossa live do Dentista Confiante, a gente sempre procura levar casos clínicos e testes e exames que vai contribuir para o seu dia a dia clínico, tá bom? Então é uma alegria ter vocês aqui, uma boa noite, vejo vocês na nossa próxima live e tamo junto aí na nossa maratona do diagnóstico assertivo, tá bom? A Juni está perguntando se as lives estão todos os dias. Juni, esses dias que a gente está no aquecimento, nessa maratona, a gente tem realizado live todos os dias aqui no perfil do Dentista Confiante, tá bom? Fora disso, a gente realiza as nossas lives às segundas e às quintas-feiras, tá bom? Vai ser uma alegria ter você aqui em busca de diagnósticos assertivos junto com a gente, tá joia? Ei, Gabi, seja bem-vinda, Gabi. A gente está finalizando a nossa live. Gente, vou deixar esse conteúdo, essa live, salva lá no feed para que você assista com muita tranquilidade, para que você entenda o passo a passo desse teste que pode nos ajudar e muito em diagnósticos assertivos, que é o teste de sensibilidade pulpar ao frio, tá bom? Bora lá, pessoal! Vejo vocês na nossa próxima live e na nossa maratona do diagnóstico assertivo. Bora lá! Boa noite a todos!